Olá, tudo bem? Itamar aqui. Você já ouviu falar em memória afetiva? Hoje você vai aprender um pouco mais sobre isso. Em sua segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo demonstrou uma memória afetiva. Do que ele se lembrava? Qual a importância de uma pessoa construir bons relacionamentos? No capítulo 1 e versículo 6, Paulo escreve para Timóteo: Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. O que Paulo quis dizer com desperte o dom? O que você precisa fazer para continuar espiritualmente avivado? Na sua opinião, qual foi a mais bela declaração feita pelo apóstolo Paulo a Timóteo? Você tem produzido boas lembranças nas pessoas com quem você convive? Quando as pessoas se lembram de você, o que elas pensam? Você já ouviu falar da prisão mamertina onde Paulo ficou preso? Como você está administrando o seu tempo? Está valorizando mais as coisas ou as pessoas? Tudo isso e muito mais agora, no vídeo de hoje. Fique comigo até o fim. Você vai aprender coisas que não sabe e juntos vamos continuar crescendo mais um pouquinho na graça e no conhecimento de Deus. Se inscreva no canal, clique no sininho e escolha a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida. Já deixa o seu like, clicando aí no joinha, no gostei e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! Hoje quero te lembrar da importância de ser firme em tua fé e nas convicções que Deus depositou em teu coração. Assim como Paulo exortou Timóteo a conservar o modelo das sãs palavras que ele havia ouvido, nós também somos chamados a guardar com diligência o bom depósito que Deus nos confiou pelo Espírito Santo que habita em nós. Ser firme não é apenas um ato de coragem, mas uma demonstração de nossa confiança inabalável em Deus. Assim como Paulo incentivou Timóteo a não se envergonhar do Evangelho, também precisamos reafirmar nossa fé a cada dia. Lembrando as palavras de Pedro a Jesus: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós também devemos afirmar com convicção: nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Paulo compartilhou lembranças dos momentos marcantes com Timóteo, como um pai que se orgulha de seu filho na fé. E assim como Paulo exortou Timóteo a despertar o dom de Deus, o dom que Deus lhe concedera, precisamos também reacender a chama acesa dentro de nós, nutrindo a comunhão diária com o Pai, vivendo em poder, amor e moderação. A mensagem de Paulo é clara: não nos envergonhemos do testemunho de Cristo. Assim como Paulo era prisioneiro de Cristo, nós também somos cativos do amor de Deus. Precisamos dizer com confiança: eu sei em quem tenho crido. E assim, em meio às adversidades, nos manteremos firmes, pois sabemos em quem depositamos nossa confiança. Portanto, construamos bons relacionamentos, valorizando as lembranças que compartilhamos uns com os outros. Orações que elevamos ao Pai em comum. Momentos que marcam nossas vidas e fortalecem nossa fé. E ao seguirmos o exemplo de Timóteo, despertemos o dom que Deus nos concedeu, mantendo viva a chama do Espírito e proclamando corajosamente a mensagem do Evangelho. Que possamos ser fiéis despenseiros das bênçãos de Deus, seguindo com inteira certeza de fé. Pois Cristo Jesus, nosso Senhor, é quem nos conforta em todas as circunstâncias. Que nossas vidas sejam mensageiras fiéis da esperança que encontramos em Cristo. Assim, nessa jornada de fé, sejamos firmes, lembrando sempre das palavras de Paulo a Timóteo: desperta o dom que há em ti.
Que a chama da fé continue acesa em nossos corações, iluminando nosso caminho e inspirando outros a conhecerem a maravilha do amor de Deus. Em nome de Jesus. Na primeira carta a Timóteo, Paulo escreve no capítulo 4 e versículo 14: não desprezes o dom que há em ti. Já na segunda, ele diz no capítulo 1 e versículo 6: despertes o dom de Deus que existe em ti. Não despreze o dom que Deus te deu. Desperte o dom que Deus te deu. Como é bom ter alguém que nos encoraja, como Timóteo tinha a Paulo. Produzir boas lembranças no coração de alguém é uma grande fonte de bênçãos para nós. Quais as lembranças que você tem produzido no coração dos seus líderes? Aliás, não só daqueles que foram seus líderes, mas seus alunos, seus amigos, seus companheiros de trabalho, de escola, de faculdade, seus vizinhos. Quando as pessoas se lembram de você, o que é que vem em suas memórias? Quais lembranças seus pais têm de você lá da juventude? A construção de bons relacionamentos exige sacrifícios de ambas as partes, mas é vital e necessário para uma vida de realizações sólidas e duradouras. Paulo tinha confiança em Timóteo, seu fiel e jovem cooperador que pastoreava a igreja de Éfeso. Timóteo era um jovem de fé e cheio do Espírito Santo. Durante sua prisão pela segunda vez em Roma, e já vislumbrando a hora da sua partida, que estava próxima, Paulo começa a recordar os bons momentos que teve em sua jornada e encontra conforto quando se lembra de Timóteo. Ele diz no capítulo 1, versículos 3 a 5, de sua segunda carta, a última que ele escreveu ou que escreveria em vida: sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Que memória boa Paulo tinha de Timóteo. Tinha na memória as lágrimas de Timóteo, que deveriam ser lágrimas de amor pela causa de Cristo, o que enchia Paulo de alegria. Tinha na memória a fé sincera de Timóteo, e isso o alegrava. Paulo sabia que a igreja de Éfeso estava em boas mãos. Memória afetiva é a conexão emocional que temos com lembranças do passado. É a capacidade da mente de associar eventos, lugares, objetos ou experiências a emoções específicas. Essas memórias são muitas vezes mais vívidas e duradouras devido à forte ligação emocional, o que pode fazer com que certos momentos do passado sejam lembrados com intensidade e clareza, mesmo depois de muitos anos. A memória afetiva desempenha um papel importante em como percebemos o mundo ao nosso redor e como nos relacionamos com nossas experiências passadas. Foi isso que Paulo recordou, suas memórias afetivas. Que nós possamos criar e manter tão bons relacionamentos como era o relacionamento de Paulo e Timóteo. Paulo tratava Timóteo como filho, que por sua vez o tratava como pai. Que os nossos relacionamentos sejam tão bons que as pessoas se alegrem quando se lembrarem de nós. E que nós nos alegremos quando nos lembrarmos delas. Que não sejamos como aqueles que, quando se vão, as pessoas pensem: foi tarde, já estava na hora, ou tinha passado da hora. Como aqueles que se vão sem deixar de si saudades. Paulo e Timóteo, ambos eram abençoados pelo bom relacionamento que tinham. Paulo se alegrava ao se lembrar de Timóteo. E ele diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 1 e versículo 3, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo orava por Timóteo todos os dias. Que coisa maravilhosa quando temos alguém que ora por nós, que todos os dias se lembra de nós em suas orações. Você tem alguém orando por você? Se você nos acompanha nas orações aqui no canal todos os dias, pode ter certeza, você está nas minhas orações. Eu oro por você, você está orando por mim? Vamos continuar orando juntos
todos os dias aqui no canal, porque a oração é a chave da vitória e juntos somos mais fortes. Paulo amava Timóteo, seu filho na fé, tinha saudades dele e esperava vê-lo em breve. Timóteo recebeu o seu dom ministerial através da profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros e de Paulo. A chama do dom, porém, precisa se manter acesa ao longo da nossa vida espiritual. E ela só se mantém acesa com o Espírito Santo, soprando as brasas da fogueira para que não se apague. Foi isso que Paulo disse para Timóteo: desperte o dom que há em ti. Esse despertar do dom é contínuo, diário, dia após dia. Todos estão sujeitos a um vacilo na fé. Jonas vacilou e fugiu para Tarsis. Elias vacilou e fugiu para uma caverna no deserto. Mas Deus continua falando com Jonas, continua falando com Elias, continua falando comigo e com você. Que a chama do Espírito Santo continue viva e acesa dentro de nós. A lei do holocausto, em Levíticos 6 e 13, dizia: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Todos os dias de manhã, o sacerdote devia acender lenha no altar. Assim deve ser o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Todos os dias precisamos, através da oração, do louvor, da palavra de Deus, colocar lenha na fogueira e pedir que o Espírito Santo sopre sobre as brasas vivas para que a chama permaneça acesa no nosso coração. Comece e termine todos os seus dias orando conosco, falando com Deus, ouvindo Deus falar com você. Mantenha uma vida espiritual de comunhão, devoção e intimidade com Deus. 2 Timóteo 1:7, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O Espírito Santo comunica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de força, de adoração e de equilíbrio. O cristão não vive com medo. O cristão sabe que Deus é a sua fortaleza e que o amor de Cristo o impulsiona a viver uma vida equilibrada, com temperança, moderação e domínio próprio. A confiança de Paulo na herança que Timóteo recebeu de sua mãe e de sua avó. A confiança de Paulo na fé sincera de Timóteo fez Paulo dizer para ele: desperte o dom que há em ti. Paulo encoraja a Timóteo a não desanimar, mas a cumprir o seu chamado, o seu ministério, o propósito de Deus para a sua vida. Nós vivemos em uma época em que ser cristão está na moda. O mundo gospel está nos holofotes. Pregadores do evangelho e cantores se transformaram em artistas. Púlpitos em palcos e a igreja de Cristo em plateia. Em muitos lugares, a glória de Deus deu lugar à glória do homem, da mulher. Mas o evangelho puro e genuíno de Jesus Cristo continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia Sagrada continua sendo a única regra de fé e de conduta do cristão verdadeiro. A perseguição aos verdadeiros cristãos e ao verdadeiro evangelho continua, seja de forma direta ou velada. A sociedade ainda não tolera quem pensa e vive de maneira diferente. E os cristãos são assediados o tempo todo para viverem como o sistema mundano deseja. Mas permanecemos com a nossa fé em Cristo, firme e constante, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo convidou Timóteo para sofrer com ele as aflições do Evangelho. Palavras de Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Participa, Timóteo, das aflições do Evangelho. E no capítulo 2, versículos 13 e 4, ele reforça: sofre, pois, comigo, Timóteo, as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Timóteo já havia sofrido nas viagens missionárias com Paulo, mas Paulo o convida a continuar disposto a sofrer pelo Evangelho. E Timóteo atendeu ao chamado. Hebreus 13 e 23 registra que ele também passou um tempo na prisão. E a tradição nos diz
que ele também morreu martirizado por amor à palavra de Deus. Ele levou a sério o seu chamado e as palavras de Paulo. Participa das aflições do Evangelho. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Que possamos estar dispostos no século 21 a sofrer pelo Evangelho, se preciso for, mas que continuemos anunciando ao mundo que Jesus Cristo é o Salvador. Qual é, na sua opinião, a mais bela declaração do apóstolo Paulo? Escreva aí no comentário, quero saber a sua opinião. O que Paulo escreveu que foi lindo? Sem dúvida, uma das mais belas declarações está em 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 12. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que palavras gloriosas! Ainda mais vindo de uma pessoa que estava preso em uma masmorra de Roma, na prisão Mamertina. Já ouviu falar? A prisão Mamertina, também conhecida como Tullianum, era uma antiga prisão localizada em Roma, na Itália. Ela é considerada uma das prisões mais antigas da cidade e possui uma história rica e complexa. A prisão foi construída no século 7 a.C. e era utilizada para manter prisioneiros, muitas vezes antes de sua execução ou julgamento. Ela consistia em duas câmaras subterrâneas, uma inferior, conhecida como Tullianum, e outra superior, chamada de cárcer. A Tullianum era uma célula escura e úmida, com um pequeno buraco no teto que servia como única entrada de ar e luz. A prisão Mamertina ficou famosa por ser o local onde alguns eventos notáveis da história romana ocorreram. Um dos prisioneiros mais conhecidos que foram detidos lá foi o apóstolo Paulo. Segundo a tradição cristã, Paulo teria sido mantido na prisão antes de seu martírio, por volta do ano 67. Ele teria escrito parte de suas epístolas enquanto estava preso na Mamertina. A prisão era conhecida por sua dureza e condições insalubres, onde os prisioneiros muitas vezes enfrentavam condições precárias e tratamento cruel. A prisão Mamertina é um importante marco histórico que reflete a natureza implacável da justiça romana e a realidade dos prisioneiros na antiguidade. Hoje, a prisão é um local de visitação turística em Roma, permitindo que os visitantes aprendam sobre sua história e os eventos que ali ocorreram ao longo dos séculos. Foi dali, da prisão, que Paulo pronunciou tão lindas palavras. Eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, Paulo diz que Deus é poderoso para guardar o seu depósito. E no versículo 14, ele pede para Timóteo, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. O bom depósito que ele tinha guardado, ele queria que o seu discípulo Timóteo também tivesse. Que eu e você tenhamos o mesmo bom depósito guardado, não na terra, mas no céu. Já agora, disse Paulo, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Esse bom depósito, a coroa da justiça, precisa ser guardada, muito mais do que as 7 chaves. Palavras de Cristo, em Apocalipse 3, versículo 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Continue firme na graça de Cristo e guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se você gostou desse vídeo, se você concorda que esta mensagem é de Deus, se inscreva no canal, dá um like, clica no joinha, escreva no comentário, eu concordo e eu sei em quem tenho crido. Compartilhe com todos os teus contatos. Deus te abençoe. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.